a condenação eterna, eu refreio a minha mão, eu não me mato, né? Eu não dou fim à minha dor, porque pode vir uma outra dor muito maior. Aqui, pessoal, parece ter a certeza de que não há essa condenação, né? Esse resto de vida que nos resta, ou gastemos na taça do delírio. Então só há uma vida mesmo, vamos consumi-la, né, em prazeres. Alguém quer fazer um comentário antes de eu passar para a próxima página, pessoal? Nesse trecho, não se reprimam. Foi muito bom o senhor ter falado sobre o Hamlet, porque eu consegui associar daquele da caveira do Byron. A partir daquele momento que ele fala, Perfeito. poema, você já consegue ter uma ligação com o Hamlet. Apesar de eu não ter lido, né, o Hamlet, mas sempre tem aquela referência, já é considerado um cano. Então, a partir do momento que você tem uma caveira e um humano frente a frente, estando em diálogo, você já tem aquela imagem de Hamlet. Perfeito. Muito bem lembrado, né? Essa é a ideia mesmo. E a figura lá do crânio, onde você bebe vinho dentro, é interessante, a vida se alimentando da morte, né? Essa ideia aí, a caveira servindo ao vivo. Muito bem. Aqui, pessoal, a figura da Marion Delorme, que vai aparecer, ele vai citar uma figura do criado pelo Victor Hugo, né? Comentário. O texto é atravessado pelas antíteses. Olha, isso aí, gente, era uma marca, não sei se vocês lembram, do barroco, porque o barroco dialoga também com o romantismo, né? O texto é atravessado pelas antíteses, como se vê na estrofe 1, na expressão satânico divino. Então as duas figuras, em vez de entrar em rota de colisão, não é? Se oporem, eles na verdade se complementam. Para ele é divino amar Satã. Olha que coisa absurda, né? É leito de arcanjo e prostituta. Leito de arcanjo. Então eles reúnem no mesmo leito o arcanjo e a prostituta. O eu lírico, que é a pessoa que fala dentro do poema, né? Ou voz poética. O eu lírico seguia pelo lema horaciano do carpe diem, muito frequente em textos românticos, aproveitar o momento. A tradução não é legal, pessoal. Carpe diem, em latim, está ligado a colher. Carpe, carpo, né? É fruto. Então é colher o dia, como você colhesse o dia. Mas ficou essa tradução, aproveitar o momento, pois a morte é tanto certa quanto iminente. Então por isso que ele diz, esse resto de vida que nos resta, gastemos na taça do delírio, né? E é interessante também, pessoal, é que como uma boa parte dos românticos do período ultrarromântico, eles viveram aquilo que o discurso, né, estava atrelado à existência deles. Ele de fato, né, morreu muito jovem e vivia na boemia, né? Se consumiu. Na composição do ambiente soturno e devasto do poema não falta alusão a Marion Delorme, famosa libertina, transformada em personagem da peça homônima escrita em 1928 e 1828 por Victor Hugo, autor do romantismo francês. Então a Marion Delorme, ela é símbolo exatamente daqueles que se entregam aos prazeres, né? A devassidão. Aí aqui é a segunda parte do poema. Byroniano é também alusão ao libertino Dom Juan, que ele usa para descrever-se, né? Então ele diz: espreita a luz mortiça da lanterna o moço Dom Juan, o libertino. Ele está falando de si mesmo, pessoal. Espreita a luz mortiça da lanterna o moço Dom Juan, o libertino. Dorme a sonhar na banca da taberna, deixai o condenado do destino. O Satã foi um condenado do destino também,
segundo a lenda, né? Então Deus o destinou à perdição eterna. Ele vai poder usufruir durante algum tempo, mas chegará o tempo em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, como diz lá no Apocalipse. Ok? A expressão madoceticismo, na estrofe 1, que voga sobre o madoceticismo, dá tradução ao estado anímico do eu lírico. Anímico vem de ânima, que significa alma, e também movimento. Quem tem alma se movimenta. Quando você morre, você perde a alma, você perde o movimento. Por isso que o desenho é animado, o desenho tem movimento. Então, o estado da alma do personagem, desesperançoso, confuso, um caminheiro sem fé, entregue à devassidão. A referência à luz mortiça da lanterna está em sintonia com a vida da personagem, que não vê com clareza as coisas, né? Então, gente, se nós voltarmos para a escola anterior, o neoclassicismo, ele vai se orientar pela razão, pela luz da razão. Quando o romantismo vem negando a luz da razão, ele se entrega às penumbras do sentimento. Então é as coisas pelo instinto, não mais pela razão, né? Então por isso essa ideia de não ver com clareza as coisas, você tem apenas uma vaga noção. É como quem tateia no escuro, quem anda no escuro. Então nesse pormenor a luz artificial contrasta com a luz perdida que ele busca nos céus. Existe uma luz divina, eterna, né? Que não se apaga. Existe a chama humana, que essa chama, não é? Essa chama que é um simulacro da luz divina. Aí a gente pode, nesse diálogo comparativo, associar com Prometeu, né? O Deus que vai e rouba uma centelha da fogueira dos deuses e traz para o homem. Então, nosso fogo é apenas um simulacro, uma cópia mal feita da verdadeira luz que está nos céus. Lembram da idealização do romantismo? Existe na Terra uma realidade que é apenas cópia do mundo ideal, que é o mundo que está fora do nosso alcance, réis mortais que somos. Novamente o poeta reforça a aproximação do eu lírico com Satã ao dizer-se condenado do destino. E também cantos de fé e maldição, né? Essas coisas estão associadas ao Satã. Gente, sem querer fazer propaganda, quem puder assistam pelo menos a primeira temporada de Lúcifer, né? Depois ela vai perdendo fôlego, mas no início é muito interessante o debate, a reflexão em cima da personagem do diabo. Quem é essa personagem, né? Que nós nos acostumamos a odiar, mas nunca pensamos nele também como vítima de um projeto, né? Já imaginou se você arranca Satã, pessoal, de boa parte das religiões do nosso dia, né? O Satã tem alimentado muito bolso também. A alusão à figura do corvo na estrofe 6 é uma ave associada às desgraças. Permite-nos uma aproximação com Edgar Allan Poe, autor do lúgubre poema O Corvo. Também coloquei isso em cordel, pessoal. Para quem não conhece o poema, conta a história de um homem que perdeu a sua esposa, a sua amada, chamada Lenore. E aí ele vive afastado do mundo, numa casa, lendo livros antigos, né? Livros embolorados, né? Seculares. E um dia ele escuta um bater na porta. Ele acha que é uma visitante, aquela alta hora da madrugada chamando. Ele vai, quando abre a porta não tem ninguém. Ele volta a escutar. Aí ele percebe que vem da janela. E quando ele abre a janela, entra um corvo. Aí não é qualquer corvo, pessoal. É um corvo grandioso, enorme. Diz ele que vinha de eras ancestrais.
E esse corvo pousa sobre um busto da deusa Atena, que está sobre a porta, né? Então há um busto em cima da porta, ele pousa sobre o busto de Minerva, a deusa da sabedoria. E aí ele começa a tentar falar com aquele corvo, e o corvo fica crocitando, né? A voz do corvo é crocitar. E perdido talvez pela mente turbada, ele começa a interpretar os sons daquela criatura como se ele estivesse dizendo nevermore, nunca mais, né? Então ele vai fazendo perguntas, e aí ele diz, verei ainda a minha Lenor, e ele diz, nunca mais. Aí ele amaldiçoa o corvo, né? E termina com ele preso à sombra do corvo, sem sossego, jamais vai ter sossego. Então essa figura do corvo, né? Então vários animais são ligados a esse, né, espectro grotesco. A larva, o abutre, né? As aves de rapina de um modo geral, né? Aí você tem o lobo, essas figuras assim estão ligadas ao grotesco. Com acerto, assim, a aproximação que Zanzio Azevedo faz entre o poema com A Noite na Taverna, visto que a referida obra, faltou aí, né? Palavra obra, deixa eu só consertar isso antes de mandar para vocês. Salvando. Isso aqui, gente, muitas vezes eu faço de madrugada. Troca a noite pelo dia. Então, traz, visto que a referida obra do Ultra Romântica de Álvares de Azevedo traz depoimentos de homens entregues ao vício em um bar. Há um cordel, pessoal, do Leandro Gomes de Barros, que é considerado o pai do cordel, muito embora não tenha sido o primeiro a escrever, chamado Noite no Cabaré. Eu acho que ele escreveu em 1905, que muitos colocam essa obra como uma obra inspirada na Noite na Taverna. Você tem um bêbado, você tem uma prostituta, um jogador de baralho, são figuras assim, desprezados pela religião. Ele está escrevendo em 1905, né? No Nordeste. E aí aquelas figuras, cada um deles vai falar sobre a sua vida, né? Pregressa e tal, e tal, e tal. Então, de fato, tem muito a ver com A Noite na Taverna, ok? Então, gente, antes de passar para o próximo autor, o que é que vocês acharam aí do poema? Não se reprima. Ficou claro para vocês porque ele é um poeta do ultrarromântico? Ficou claro? Sem querer ser racista, ficou claro para todo mundo? Ok. Então, gente, o próximo é Barbosa de Freitas. Barbosa de Freitas dá nome a uma rua aqui de Fortaleza, daí de Fortaleza. Estou falando do Eusébio para vocês. Antônio Barbosa de Freitas nasceu na cidade de Jardim. Algum de vocês sabe onde fica Jardim? Eu sei. Eu conheço os 184 municípios do Ceará. Levei 2 anos e meio para conhecer. Jardim fica longe. Há um caminho por Barbalha, mas eu não fui através de Barbalha. Eu saí do Ceará. O último município, pessoal, é Penaforte. Saí do Ceará, entrei em Pernambuco, dobrei à direita para chegar em Jardim, uma cidade pequena, né? Pois bem, ele nasceu lá em 22 de janeiro de 1860 e faleceu em Fortaleza em 24 de janeiro de 1883, aos 23 anos de idade, né? Por sinal, fazia apenas 2 dias, né, que ele tinha completado os 23 anos. Verdadeiro boêmio, finou-se na Santa Casa de Misericórdia, em completa miséria. Em vida publicou Dom Juan Cacique, poema biográfico, e Eu Vessíadas. 9 anos após sua morte, seus amigos publicaram suas poesias, que é esse livro aí, pessoal, uma segunda edição. Vocês estão vendo aí na gravura, né?
Deixou inédito o drama Joaquim de Souza, em 3 atos, olha, em homenagem ao amigo, né? Escrito em 1877. Seu poema Borboleta, de 1881, foi transformado em modinha por um músico desconhecido. Não foi apenas esse poema não, gente. Outros poemas dele viraram canções. E dá nome a uma das ruas de Fortaleza, paralela a Desembargador Moreira e a Leonardo Mota. Leonardo Mota foi um grande pesquisador da cultura popular. Então, gente, vamos ver o poema dele todo. E aí a gente faz a mesma coisa, vendo trechos por trechos. Sombras da noite eterna, horríveis sombras, o que buscais em torno do meu leito? Vireis trazer-me o bálsamo da vida, ou alentar a esperança no meu peito? Sombras da noite eterna, horríveis sombras. Deixai-me em plácido sossego, ainda lobrigo, ateno a luz dos sonhos, dos meus vergéis, as gramas viridentes, meus perfumosos lírios tão risonhos. Deixai-me em plácido sossego. Então vocês observem que o primeiro verso vai se repetindo. Isso tem, gente, um efeito dentro da poesia. Isso chama de circularidade. Esse círculo, uma coisa volta ao ponto inicial, ele tem vários propósitos. Um deles é reproduzir o círculo de angústia da personagem. A personagem não consegue romper esse círculo. Angústia, pessoal, é uma palavra que em latim significava estreito. Por que estreito, pessoal? Imagine um mar sem fim. Um navio tem todo aquele mar para navegar, mas se ele joga uma âncora, ele fica preso num ponto. Um oceano todo a vagar e ele preso a um único ponto. Isso é angústia. Você não rompe, pessoal, o teu círculo. Você fica pensando sempre naquilo que te angustia. Então, essa circularidade, ela iconiza, quer dizer, ela reproduz, né? Ela representa, encena esse círculo de alguém que não consegue escapar e fica sempre pensando na sua dor, né? Sinto saudades das manhãs de moço. Ora, uma pessoa que morreu com 23 anos, né, gente? Mas tudo bem. Sinto saudades das manhãs de moço, de ti, Maria, inocentinha hebreia. Mas qual da noite a luz do fogo errante, de minha vida a lâmpada bruxuleia. Quer dizer, de novo aquela metáfora da vela que está prestes a se apagar, né? Então a vida dele é qual vela que está prestes a se apagar. Sinto saudade das manhãs de moço. Ó noites de luar, divinas noites, quando no parque a sós brincava à toa, onde te ocultas tu, loiro passado, quando eu colhia os juncos da lagoa. Ó noites de luar, divinas noites. E tu, ó minha turba de amiguinhos, desse labor insano da inocência, onde vos lança a fúria do destino, onde os detém a mão da providência. E tu, ó minha turba de amiguinhos, sombras da noite eterna, horríveis sombras, não me oculteis da vida a claridade. Olha as reticências aí. Isso aí, pessoal, é uma ideia que não se completa. Tem vários sentidos. Um deles é porque ele se perde, né? A mente dele começa a vagar no que ele acabou de dizer, ok? Isso gera, pessoal, o efeito disso é o pathos, né? O pathos, em grego, né? É a paixão que você provoca no outro. O outro vai experimentar a mesma dor que você sente, a mesma alegria também. Por isso, simpatos, sentir no mesmo momento, né? As vibrações são as mesmas, né? Antipatos é o contrário disso. É quando eu não aceito entrar nesse jogo. Não me lanceis tão cedo, ó impiedosas, na enxovia fatal da eternidade. Sombras da noite eterna, horríveis sombras. Aqui ele está tomando, pessoal, lá da primeira estrofe, né? Não disse acaso Deus, aí tens o mundo, vivei, gozai, aí tens o paraíso? Tudo lhe deu, e a própria semelhança não lhe deu a mulher,
a flor do riso? Não disse, acaso Deus, aí tens o mundo? É cedo ainda, ó pálidos coveiros, ainda quero beber ventura, enganos, quero cantar minha doce aurora, que me sorria aos meus 22 anos. De fato, gente, ele morreu pouco depois, né? É cedo ainda, ó pálidos coveiros, um ano depois. Não vos receio a lúbrica risada, mensageiros celestes ou do Averno. Averno, gente, é minha coisa de inferno. Então, anjos ou demônios, não vos receio a lúbrica risada? Hoje se morre aos cantos da Dalila, ou mergulhado em ondas de Falerno. Não vos receio a lúbrica risada. Não se agacha o granito, afronta o rato. Não se esmorece à toa, é covardia. Seja ante o fundo tétrico do abismo, seja no transe amargo da agonia. Não se agache o granito, afronta o raio, desculpe. Não é rato não, gente. Afronta o raio, é porque está muito ruim aí. Afronta o raio. Você sabe, na mitologia grega, né, o raio era a representação de Zeus, né, o deus maior de todas, né? Afrontar o raio. Sim, eu quero viver, amo os prazeres, dos banquetes da vida eu sou feliz. Sinto-me forte quando fito os olhos das morenas febris do meu país. Sim, eu quero viver, amo os prazeres. Ai, como é belo ter ventura, amores, dormir e sonhar num colo de serrana. No canto matinal das avizinhas da palmeira gentil americana. Ai, como é belo ter ventura, amores. Entre amores a vida é sempre bela, a tempestade, oásis de bonança, na escuridão o pálido relâmpago só nos parece um riso de criança. Entre amores a vida é sempre bela. Tenho nojo do esquife, odeio as nênias. Vocês vão saber que palavras são essas, tá, gente? Causa-me tédio o sino que retumba. Maldigo seco crepitados cílios. Prostra-me a ideia da sombria tumba. Tenho nojo do esquife, odeio as nênias. Sabei agora, ó lívidos fantasmas, quando o meu ser cair na dura estrada, como a luz que se apaga a ventania. Olha aí a ideia de novo da chama da vela, né, se apagando. Voltarei sem temor ao grande nada. Sabeis agora, ó lívidos fantasmas. Ok? Aí, gente, eu trouxe essa referência ao Bandeira, já me antecipando, né? O Davi Arrigucci, ele faz uma leitura da poesia do Bandeira, analisando esses três grandes temas: a humildade, a paixão e a morte. Vocês sabem, com 18 anos, ele se descobriu tuberculoso. Não é porque a tuberculose era pior do que doenças, né, terríveis dos dias de hoje. Era uma sentença de morte. Então ele escreve no primeiro livro dele, Cinza das Horas: eu faço versos como quem morre. Então ele tem uma relação com a morte, pessoal, que passa por fases. A primeira é essa, sabe? A ideia de que ele vai morrer amanhã. Depois ele vai se acostumando com a ideia. Gente, ele enterrou o pai, enterrou a mãe, os irmãos, todos os amigos. Morreu com 84 anos, acho que de tédio, porque tinham morrido todos. Ele achou que ia morrer no dia seguinte, depois na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, na década seguinte. Morreu com 84 anos de tédio, porque não tinha mais ninguém que ele conhecia ao lado dele. Morreram todos, né? Então ele vai tendo uma relação com a morte. Então a tese do Arrigucci é que quando você pega os poemas sobre a morte em Bandeira, eles são quase todos regulares, têm quase o mesmo tamanho de sílabas poéticas em cada verso. As estrofes têm mais ou menos a quantidade de versos. Em outras palavras, gente, essa regularidade dos poemas serviu para ele naturalizar a morte.
olhar para a morte como algo natural. Assim como os ciclos da natureza, eles são simétricos, notem, 12 horas por dia, 12 horas para a noite. Você tem 3 meses para cada uma das 4 estações do ano. A mesma quantidade, né? Mais ou menos a mesma quantidade de dias para cada mês. Por aí vai. Você tem vários elementos que são na natureza, a maré alta, a maré baixa. Então ele procura nos versos dele reproduzir exatamente isso para aproximar a poesia da natureza, ao mesmo tempo a morte da natureza, não mais olhar para ela como aquele ser, né, estranho e tal, não, né, é aquilo indesejado a indesejável a indesejável das gentes, acho mais ou menos assim, um dos poemas dele sobre a morte. Então ele vai passar, chega um tempo que ele começa a tratar com bom humor. Então ele vai ao médico, o médico manda fazer o pneumotórax. Ele diz, não pode fazer o pneumotórax, doutor? Ele disse, não, no seu caso, só tocar um tango argentino, quer dizer, transformar a tua desgraça em poesia, né, em arte e tal. Ele começa a agir dessa maneira. Então vamos lá aí, pessoal. Então, parece que ele pressente a morte, como também o Bandeira, né? Do ponto de vista estrutural, estamos diante de versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas, e desconsiderando o verso que se repete, de estrofes com 4 versos ou quadras. Então nós estamos diante de um poema, pessoal, todo ele também regular